crianças, tudo bem com vocês? Nós aqui novamente, né? Mais uma segunda-feira para mais um encontro, não é? Então hoje nós estamos aqui primeiramente para agradecer a Deus, né? Pela nossa vida, pela nossa saúde, pela semana que nós tivemos, pela semana que estamos também começando, não é isso? Então, para iniciar o nosso encontro, vamos pedir então o Espírito Santo, né? Vamos pedir a Santíssima Trindade que venha sobre nós, com todos traçando o sinal da cruz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos agora rezar juntos a oração do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. É da boca dos pequeninos que sai o perfeito louvor. Por isso cantemos, bendito é o nome do Senhor para sempre. Minha voz e cantar. Fico feliz em vir em tua casa, erguer minhas mãos e adorar. Fico feliz em vir em tua casa, erguer minha voz e cantar. Fico feliz em vir em tua casa, erguer minhas mãos e adorar. Bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor. Bom, crianças, como a gente já havia combinado, né, desde o começo do mês de setembro, que esse mês de setembro a gente ia falar um pouquinho sobre a Bíblia, né, explicar cada encontro a gente ia ouvir uma história, ver um vídeo, para a gente se aprofundar um pouquinho mais na palavra de Deus, não é isso? Na história, o que é a Bíblia, como é a Bíblia, por quem foi criada, como foi feita, não é isso? Então hoje nós vamos ver mais um filminho, tá? Mais um vídeo sobre a Bíblia. Vamos prestar bem atenção que a Bíblia é um livro que faz parte da vida do cristão.
aprendendo sobre a Bíblia. Numa linda manhã, em Monte Feliz, as crianças participavam da evangelização. Tia Mônica, ontem fui visitar a vovó, que está se sentindo sozinha, e eu vi algo curioso no quarto dela. Um livro muito grosso, o mais grosso que eu já vi. Vovó disse que é sobre Deus. Acho que já sei o nome. Bíblia Sagrada. Isso mesmo, foi o que a vovó disse. Na minha casa tem uma Bíblia. E na minha também. Por que tanta gente tem esse livro? E como escreveram tantas páginas? Na verdade, a Bíblia é um conjunto de livros que foram escritos ao longo de vários séculos. E por que transformá-los em um? Porque todos contêm mensagens importantes, como a palavra de Deus expressa pelos homens. Há uma parte com histórias muito antigas e sobre a vida de um povo. E outra parte sobre Jesus e os ensinamentos. Interessante, quero saber mais. A Bíblia começa contando sobre a criação do mundo, como as pessoas da época imaginavam. Os primeiros habitantes nessa história eram Adão e Eva e viviam no paraíso. Um certo dia, desobedeceram a Deus e foram expulsos de lá. Depois, tiveram muitos filhos e começaram a povoar a terra. Foi nascendo cada vez mais gente, só que quase todo mundo era mau. E para acabar com essas pessoas que xingavam e machucavam os outros, Deus fez cair uma chuva muito forte e demorada. Mas antes avisou Noé, um homem bom, que pôde construir uma arca para que ele e sua família se abrigassem. Colocou também alguns animais e esperaram a chuva passar. Depois do dilúvio, os filhos de Noé tiveram mais filhos e foram ocupando outros lugares da terra. No decorrer dessas histórias, há momentos em que os personagens desobedecem a Deus e recebem uma grande lição. Quando lemos a Bíblia, aprendemos também. Existiu naqueles tempos um homem bondoso e obediente que se chamava Abraão. Deus o prometeu que sua família cresceria bastante e, através deles, ajudaria a humanidade. A história dos seus descendentes é longa e outras pessoas importantes nasceram dali. José é uma delas. Teve que ir para o Egito e lá o seu povo cresceu ainda mais. Ficaram conhecidos como israelitas e hebreus, mas foram escravizados e sofreram bastante por lá, até que nasceu Moisés, que com sabedoria conseguiu libertá-los e levá-los para a terra prometida. Moisés ficou conhecido por receber os 10 mandamentos. Muitos anos depois, nasceu Jesus, o homem mais evoluído e inteligente que já habitou a Terra e nos deixou ensinamentos preciosos. Após sua morte, os apóstolos continuaram ensinando e por isso muita gente o conhece e lê a palavra de Deus pela Bíblia. Bom, relembrando então a semana passada, nós falamos já 2 encontros sobre a conversão é fazer o bem. Então foi falado sobre o Sermão da Montanha, que é onde Jesus falou sobre as bem-aventuranças, que são 8 as bem-aventuranças, né? Inclusive são elas, ó. Felizes os pobres, felizes os aflitos, felizes os mansos, felizes os que têm fome e sede de justiça, felizes os misericordiosos, felizes os puros de coração, felizes os que promovem a paz e felizes os perseguidos por causa da justiça. Então hoje, em sequência ao nosso encontro anterior, o tema de hoje é Jesus Cristo é o Senhor do céu e da terra. Então, quem foi Jesus Cristo? Jesus Cristo é o Filho de Deus Pai, né? Então, Deus Pai foi o Criador, foi quem criou, né? Quem nos criou, a sua imagem e semelhança, e ele mandou o seu único Filho, Jesus Cristo, aqui na terra, né? Feito homem, para nos salvar os nossos pecados, para que um dia a gente possa viver na eternidade lá junto com ele, né? Depois também, Jesus morreu, crucificado, né? Mataram Jesus, crucificaram, mas ao 3º dia ele ressuscitou, e depois que ele ressuscitou, ele voltou junto de Deus Pai. Mas para que a gente não ficasse sozinho, Deus então mandou para nós o Consolador, né? O Espírito Santo. Então hoje nós temos Deus Pai, Deus Filho e o Espírito Santo, que é o que nos acompanha no nosso dia a dia. Vamos ver o que Clarinha vai explicar para a Joca hoje e o que nós vamos aprender também com ela? Prestem atenção no vídeo, tá? Depois a gente volta. Oi, pessoal! Oi, pessoal! Bem-vindos à Escolinha da Fé! Da TV Criança Católica!
Católica. E hoje nós vamos falar sobre... Quem é Deus? Pois é, Clarinha, foi isso que o Lucas me perguntou. Quem é Deus? E o que você respondeu, Joca? Eu dei uma resposta ótima, Clarinha. Olha, foi uma resposta que respondeu, olha. É mesmo? E o que foi que você respondeu, Joca? Eu falei que Deus é Deus, pronto. Tá certo, Joca. Mas essa não é uma resposta muito boa, sabe? Você acha que tá faltando, Clarinha? Ô, Joca, claro que tá faltando, né? E qual seria uma resposta boa, Clarinha? Quando te perguntarem quem é Deus, responda assim: Deus é o Criador de todas as coisas e de tudo que existe. Deus criou a terra, o mar, o sol, a lua e todas as estrelas. Deus criou todas as plantas e todos os animais. Deus também criou todas as pessoas. Deus criou tudo isso do nada. Antes não existia nada. E então Deus criou tudo que existe. Deus criou tudo que existe. Mas quem criou Deus? Deus não foi criado, Joca. Ele sempre existiu e sempre existirá. Clarinha, será que existem outros deuses? Não, Joca. Só existe um Deus, o nosso Deus, que criou tudo que existe. Que legal! Clarinha, eu queria ver Deus, sabe? Não podemos ver Deus porque Ele é Espírito, mas podemos ver a sua criação. São Francisco de Assis olhava para o céu, para as plantas, para os animais, e em cada criatura São Francisco via um pouco de Deus. Muitos artistas pintaram Deus como um senhor de barbas e cabelos brancos. É uma forma de representar o Deus que criou tudo que existe. Que legal, Clarinha! É mesmo, Joca. É bom saber mais sobre Deus. Então, vamos resumir o que nós vimos hoje? Vamos sim. Deixa comigo. Deus é o Criador de todas as coisas. Deus criou a terra, o mar, as plantas, os animais e as pessoas. Antes não existia nada e Deus criou tudo que existe. Deus sempre existiu e é o único Deus que existe. Muito bom, Joca. Gostei de ver. Obrigado, Clarinha. Isso, vocês entenderam bem o que Clarinha explicou para o Joca e para nós também sobre Deus, né? Que Deus é o nosso Criador. Isso. Então agora nós vamos continuar o nosso encontro. Você sabe qual que é o pior inimigo do ser humano? Qual que você acha que é o maior inimigo do ser humano? O nosso maior inimigo é a morte. E quem foi que derrotou a morte? Jesus, então, foi quem derrotou a morte, né? Ele ressuscitou e está vivo para sempre. Por isso, Jesus, ele tem o maior poder. Ele é o Senhor de tudo e de todos. É o Senhor do céu, da terra, né? E é isso que fala o nosso encontro de hoje. Que Jesus Cristo é o Senhor do céu e da terra. Porque ele venceu a morte, que é o nosso maior inimigo. Vamos abrir o nosso livro ali na página 88. Ali onde está aqui, ó, segundo catequista, ó, na página 88 aqui, ó, segundo catequista, tá? Vamos acompanhar ali no nosso livrinho, ó. Jesus, porém, não impõe o seu poder. Ele vive o poder como amor e serviço,
a ponto de dar a sua vida por nós. Ele se oferece e propõe o seu reino a nós. Cabe a nós, com toda a liberdade e vontade, aderir a Ele e fazer dele o Senhor da nossa vida e da nossa história. E quem nós obedecemos? Será que a gente obedece aquilo que Jesus nos pede mesmo? Quem de fato manda em nós? É Jesus? Vamos pensar um pouquinho. Será que é Jesus mesmo quem está mandando na nossa vida? Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu pensei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Deus enviou teu filho amado para morrer em meu lugar. Na cruz sofreu por meus pecados, mas o sepulcro vazio está, porque Ele vive. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu pensei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Os discípulos, apóstolos de Jesus, sofreram muito ao vê-lo pregado na cruz. De repente, porém, vem até eles, sem esperar uma força do alto, a ação do Espírito Santo. O Espírito de Deus entra na vida dos apóstolos e faz entender que Jesus crucificado está vivo. Ressuscitou como havia prometido. Aos apóstolos cabe acolher essa novidade de absoluta que lhe devolve a alegria da vida e os torna anunciadores da melhor notícia que já foi proclamada. O crucificado vive e nos ama. Vejamos o testemunho dos apóstolos. Então vamos ouvir agora, que eu vou ler para vocês, o Atos dos Apóstolos, capítulo 2, do 22 ao 24, tá? E depois do 32 ao 39. Preste bem atenção. Naquele tempo, Pedro disse: Homens de Israel, escutem estas palavras. Jesus de Nazaré foi um homem que Deus confirmou entre vocês, realizando por meio dele os milagres, prodígios e sinais que vocês bem conhecem. E Deus, com a sua vontade e persciência, permitiu que Jesus lhe fosse entregue e vocês, através de ímpios, o mataram, pregando numa cruz. Deus, porém, ressuscitou Jesus, libertando-o das cadeias da morte, porque não era possível que ela o dominasse. Deus ressuscitou a este Jesus. E nós todos somos testemunhas disso. Ele foi exaltado à direita de Deus, recebeu do Pai o Espírito prometido e o derramou. É o que vocês estão vendo e ouvindo. De fato, Davi não subiu ao céu, mas falou: O Senhor disse ao meu Senhor: Sente-se à minha direita, até que eu faça de seus inimigos um lugar para apoiar seus pés.
todo o povo de Israel fique sabendo com certeza que Deus tornou Senhor a Cristo que aquele vocês crucificaram. Quando ouviram isso, todos ficaram de coração aflito e perguntaram a Pedro e a outros discípulos: Irmãos, o que devemos fazer? Pedro respondeu: Arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos pecados. Depois vocês receberão o Pai, o dom do Espírito Santo. Pois a promessa é um favor de vocês e dos seus filhos, e para todos aqueles que estão longe, todos aqueles que o Senhor nosso Deus chamar. Palavra do Senhor. Todos respondem, graças a Deus. Vamos lá? Graças a Deus. Jesus é aquele que foi anunciado pelos profetas no Antigo Testamento, ou seja, todas as profecias se cumpriram nele. Jesus viveu no meio de nós, realizando milagres e prodígios, sinais da presença de Deus. Só Deus tem poder de fazer milagres. Então, verdadeiramente, Jesus é Deus. Jesus foi crucificado. Isso significa que Ele assumiu o nosso pecado e nos deu o perdão total, nos redimindo diante de Deus. Este Jesus, Deus o ressuscitou. Ele venceu o nosso maior inimigo, a morte, e vive para sempre. Jesus foi exaltado à direita de Deus. Ele cumpriu sua missão com sucesso. Sentar-se à direita significa o poder de governar. Jesus enviou o Espírito Santo. Jesus não nos abandonou. Ele nos deu o Espírito Santo para ser o nosso defensor perante as tentações de Satanás. O que devemos fazer? Devemos converter-nos a Ele. Ninguém que faz experiência de Deus fica indiferente. Pelo contrário, sente a necessidade de fazer algo por Ele. Bom, queridos catequizandos, estamos encerrando o nosso encontro de hoje. Espero que vocês tenham participado direitinho, tenham entendido bem o encontro e tenham entendido que Jesus Cristo é o Senhor do céu e da terra, né? E que que tenhamos uma abençoada semana, que o Senhor nos acompanhe, né? Nos dê graças, que a Trindade Santa nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos em paz e que o Senhor nos acompanhe. Depois tem tarefinha lá no WhatsApp, tá bom? Vou deixar para vocês, ó. Boa semana e fiquem com Deus.